Seu coração, prepara o seu coração para receber a palavra nesta noite, para que Deus possa falar conosco de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Primeiro, nós queremos aqui agradecer a presença de alguns visitantes. Queremos agradecer aqui também a presença de quem está retornando, né? Agradecer a sua presença. É um prazer ter você aqui com a gente. Se não cair alguma coisa quando eu vou pregar, não é normal, né? Queremos aqui agradecer a presença do Jefferson Rodrigues. É um prazer ter sua presença aqui, meu irmão. Sinta-se em casa. Nós somos uma família para pertencer. Se você não tem um lar aqui, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. Amém? Queremos agradecer a presença também da Roseli. É um prazer ter a sua presença aqui. Seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa, fique à vontade. Que é a casa do nosso Pai, aqui é a casa do Pai para pertencer, né? Nós somos uma família aqui. O que a senhora precisar, nós estamos aqui. Amém? Queremos agradecer a presença também do José Carlos e da Thalita. Queremos agradecer a sua presença, meu irmão. É um prazer ter você aqui com a gente. Sinta-se à vontade, que você possa voltar mais vezes. Se você não tiver um lar, uma casa, sinta-se à vontade aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Queremos agradecer a presença também da Cíntia Ferreira. É um prazer ter você aqui com a gente. Sinta-se à vontade. Amém? Que é a casa, como eu sempre falo, que é a casa do nosso Pai. Aqui é um lugar para você pertencer, uma família aqui. Amém? Pode contar conosco. Vocês que estão visitando, nós estamos aqui sempre à disposição de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra? Amém? Deus vai falar aos nossos corações nessa noite, como Ele tem falado alguns dias ao meu coração. Eu creio que Ele vai falar ao coração de cada um de vocês. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém. Glória a Deus. Amém? Todos abriram? Na palavra de Deus fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, disponíveis, Senhor, a Ti, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, que o Senhor possa trazer um entendimento, Senhor, um discernimento da Tua palavra, Pai. Fale aquilo, Senhor, que precisa ser falado, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, como um canal, Senhor. Nós somos apenas um instrumento aqui usado por Ti, Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em nossas vidas, Espírito Santo. Que o Senhor possa tomar este lugar e tomar estas vidas que aqui estão. Traz um entendimento sobre nossas vidas, Pai. Amém, amém. Graças a Deus. Amém? Aqui nesse texto de Romanos, nessa carta aqui que o apóstolo Paulo escreve, o apóstolo Paulo foi um homem muito usado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, né? Ele foi um homem que escreveu vários livros, e nos seus livros tem vários ensinamentos para nós, para as nossas vidas. E nesse capítulo 12 aqui, ele fala sobre, ele está rogando, né, aos romanos, para que eles tenham, né, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então ele estava fazendo um pedido. Quando você fala rogo-vos, é um pedido de atenção, é um pedido especial para os irmãos romanos. E aqui nessa palavra, em Romanos, o apóstolo Paulo escreve. Ele é um homem que foi muito usado por Deus. Foi um homem, muitos aqui já conhecem a história, a vida do apóstolo Paulo. Ele foi um homem improvável, né? Ele foi um homem, durante um certo tempo da sua vida, ele pensou que servia a Deus, ele pensava que servia a Deus, mas na verdade
ele não estava servindo a Deus verdadeiramente, ele foi um perseguidor dos cristãos. Paulo, apóstolo Paulo, ele matou cristãos, ele perseguiu a igreja de Cristo. Então, ele foi um improvável, como eu creio que aqui muitos de nós também fomos improváveis. Eu fui um cara improvável, esse cara que está aqui, todas as vezes que eu falo, eu me emociono. Quando você vê eu chorando aqui na igreja, aqui não esquenta não, é porque eu sou muito grato ao Senhor, eu sou muito grato pelo que o Senhor fez em minha vida, foi através de muita oração, porque eu fui um cara improvável, totalmente improvável. Muitos aqui conhecem a minha história, sabem quem eu fui. Então essa pessoa, esse homem que está aqui no altar, eu já fiquei por algum tempo numa penitenciária, eu já fiquei durante 4 anos preso, eu já passei algumas coisas na minha vida, eu já fui um cara totalmente improvável aos olhos dos homens, mas Deus, ele tem algo novo para as nossas vidas, quando nós permitimos com que Deus faça transformação em nossas vidas, em nossa mente, assim como a palavra de hoje vai falar. Nós precisamos nos transformar, nos permitir ser transformados pelo Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Eu ainda vou ter um tempo de contar meu testemunho, a minha história. Minha avó, eu cresci na igreja, eu cresci dentro da igreja e durante um certo tempo eu me afastei, eu não tinha a minha mente, eu não tinha o meu coração totalmente transformado, então eu deixei com que o mundo me tomasse, eu encaixei na forma do mundo, então eu não permiti, eu cresci, mesmo eu crescendo dentro da igreja, conhecendo a palavra do Senhor. Minha avó, ela sempre frequentou a igreja na vida dela. Minha avó foi uma mulher fiel, foi uma mulher temente a Deus, e eu sou muito grato pela vida dela. Ela sempre orou por mim, sempre esteve de joelhos orando por mim. Ela não faltava uma oração, ela não faltava um culto todos os dias. Aqui tem muitas irmãs que acompanharam minha avó, tem muitas irmãs aqui que conheceram ela. Então fazia chuva, fazia sol, minha avó saía a pé para ir para a igreja, para ir para a oração todos os dias. Eu sou muito grato a ela, sou muito grato às orações dela, e eu creio, eu tenho certeza que nós encontraremos no reino dos céus, nós encontraremos lá. Então, eu cresci e me afastei durante um tempo dos caminhos do Senhor. Eu fui me amoldando com o mundo, Eu deixei me amoldar com o mundo. E eu afastei, e eu comecei a praticar algumas coisas não lícitas, Comecei a praticar algumas coisas em minha vida, e eu afastei totalmente do Senhor, até o momento, com 19 anos de idade, eu fui preso com 19 anos de idade. E o Senhor, Ele é tão bom, tão maravilhoso. Eu falo aqui que assim como o apóstolo Paulo era um homem improvável, um perseguidor da igreja de Cristo, um homem que matou cristãos, mesmo assim o Senhor não deixou de olhar para o apóstolo Paulo. Ele foi um homem muito usado depois da sua transformação, depois da sua conversão. Ele foi um homem muito usado pelo Senhor para anunciar o Evangelho, para espalhar o Evangelho no mundo e nas cidades. Então, quando eu com 19 anos de idade, eu fui preso e fiquei 1 ano e 3 meses aqui no presídio de Araguá. Fiquei quase 2 anos na penitenciária, lá em Carmo do Paranaíba. Quase 400 quilômetros daqui eles me levaram. E eu, durante esse tempo, eu não li a Bíblia, não buscava o Senhor. Minha mente, ela estava totalmente tomada, Totalmente tomada pelo inimigo. Eu pensava que eu não precisava, que eu não necessitava daquilo. Eu cria em Deus, eu cresci no meio evangelho, cria em Deus, mas eu pensava que eu não necessitava de ler a palavra de Deus, de buscar ao Senhor. Eu estava com a minha mente tomada de incredulidade, Tomada daquilo que não é de Deus, das coisas do mundo. E eu falo que Deus, ele não engana. E eu, na penitenciária, eu tive várias experiências. Então eu creio que Deus permitiu eu ter essas experiências. Ele permitiu com que eu fosse até aquele lugar para eu ter experiências, para eu ser usado como um instrumento, como um canal de bênção na vida de outras pessoas. E eu creio na transformação de Deus, eu creio na transformação de vidas. Eu creio que não há pessoa, não há vida perdida. Ninguém
Ninguém está perdido, ninguém está perdido. Jesus, quando Ele entra na vida de uma pessoa, quando a pessoa permite Jesus tomar conta da vida dela, ela verdadeiramente ser transformada, e Jesus, Ele vai transformar, renovar, restaurar tudo aquilo que foi perdido. E minha família, ela sofreu muito com isso. Minha família, ela sofreu muito com isso durante esses anos. E dentro da penitenciária, eu tive algumas experiências boas e não boas, né? Eu tive com satanistas, eu convivi com satanistas, com bruxos e com verdadeiros satanistas e verdadeiros bruxos. Então, assim, eu tive experiências também com homens de Deus, homens que foram convertidos, homens que foram batizados, que foram salvos naquele lugar. E eu tive experiências que esses homens chegavam até mim. Um desses homens, eu lembro até hoje, o nome dele é Moisés. Se às vezes ele estiver nos assistindo, né? Moisés, o nome dele, nunca mais eu esqueci desse rapaz, desse jovem que aceitou Jesus, que converteu, que entregou sua vida para Jesus. Ele chegou em mim um dia e falou para mim assim, falou: Gustavo, o Senhor tem grandes coisas na sua vida. Não adianta você fugir. Por mais que você não queira, o Senhor ainda fará grandes coisas na sua vida e através de você. Você tem um chamado muito grande. E eu naquele momento, como eu estava com a minha mente fechada, eu falava: não, que chamado é para mim não. Mas Deus tinha realmente algo grande. Deus usou a boca daquele jovem como profeta do Senhor para profetizar sobre a minha vida. E foi debaixo de muitas orações da minha família, né? De pessoas que me amavam, pessoas próximas. E aos olhos de muitas pessoas eu era um cara improvável, um cara que não tinha mais conserto, que não tinha mais jeito. Mas para o Senhor faz algo novo, Ele faz algo diferente. Ele não tem aquela pessoa que não tenha conserto. Amém? Eu sou prova viva, eu estou aqui por um milagre do Senhor. O Senhor me restaurou, me transformou. Eu sou o milagre do Senhor. E eu saí com aproximadamente com meus 23 anos, eu saí da penitenciária, fui transferido para cá durante algum tempo. E fiquei aqui, né, durante 1 ano mais ou menos no albergue. E Deus, Ele é tão maravilhoso, tão grandioso, que na época que eu fiquei lá na penitenciária, todos falavam para mim assim: Gustavo, nunca ninguém saiu daqui para a sua cidade. Eles não sabiam o Deus que estava me guardando, que estava me protegendo e estava me conduzindo. Eles não conheciam Deus. Eles não sabiam que por trás de mim tinha uma família que estava orando, tinham pessoas que estavam orando e jejuando. E eles falavam para mim assim: Gustavo, ninguém nunca saiu daqui para a sua própria cidade. Eu falei para eles assim, eu vou sair. Mesmo eu não lendo Bíblia, mesmo eu não orando, eu falei, eu vou. E um certo dia, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, né? Um certo dia eles chegaram lá na cela e falaram assim, isso eram umas 5h30 mais ou menos, 5 horas da manhã. Chegaram e falaram assim: Gustavo Henrique, arruma suas coisas, sua transferência deu certo. Falei, glória a Deus, né? Falei, glória a Deus. A penitenciária inteira, o pavilhão inteiro acordou. O pavilhão inteiro ficou maravilhado. O pavilhão inteiro falou, mas não é possível. Eles começaram a gritar, não tem lógica um trem desse. Como que você conseguiu voltar para a sua cidade? E no fundo eu sabia que era o Senhor é quem tinha feito a obra. Que era o Senhor era quem tinha abrido as portas aqui para me voltar. Porque Ele tinha um propósito na minha vida. Ele queria transformar a minha vida para poder ser usado para transformar outras vidas, para poder ser instrumento dele. E eu cheguei até aqui na cidade, foi aonde eu fiquei algum tempo no albergue, e eu conheci, né, meu cunhado também estava lá, meu sogro, ele é pastor,
Meu sogro, ele é pastor já há 20 e poucos anos da Assembleia. Então, eu sou muito grato pela vida do meu sogro. Meu sogro foi um instrumento de Deus em minha vida. Meu sogro e minha sogra, eles foram um instrumento de Deus, usado por Deus em minha vida. Então, eu fui muito julgado, né? Como eu falei, eu fui um cara improvável. E como o pastor aqui já falou, o pastor Marlos já falou que filho de peixe não é peixinho não, viu? Filho de peixe não é peixinho. Se a gente não buscar a levar os nossos filhos a ter uma experiência com o Senhor, a experimentar o Senhor, a experimentar o Espírito Santo de Deus, ele não vai ter uma transformação, ele não vai seguir o Evangelho. E meu cunhado nessa época, ele estava preso, ele tinha acabado de ser preso, meu cunhado nessa época. Porque nós precisamos disso, mesmo meu sogro, né, sendo um instrumento, nós precisamos nos permitir ser transformados pelo Senhor, permitir a nossa mente ser transformada, o nosso coração ser transformado, a nossa vida ser transformada pelo Senhor. E meu cunhado nessa época preso, chegou um rapaz que me conhecia e falou: Gustavo, tem uma moça ali, né? Tem uma moça ali que eu acho que é para você. Eu falei assim: uai, como assim, cara? Eu comecei a conversar com a minha esposa, que é minha esposa hoje. Nós começamos a conversar, começamos a namorar. Eu choro porque Deus é maravilhoso. E hoje nós noivamos, nós casamos. Vai fazer 7 anos que nós somos casados. Eu amo a vida dela. Ela foi um instrumento do Senhor usado na minha vida. Hoje nós temos uma família abençoada. Deus restaurou a minha vida. Deus transformou a minha vida. Ele restituiu. Eu creio que Ele tem coisas grandes para derramar sobre a minha vida e sobre a minha família. Amém? E hoje eu falei um pouco, né, da minha vida, de quem eu fui. Hoje eu sou pai, esposo, sou empresário. Deus tem me abençoado. Mesmo diante de problemas, dificuldades, nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, mas o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom em sua vida, Ele transforma qualquer situação em sua vida, qualquer circunstância em sua vida é transformada pelo poder do nome de Jesus. Amém? Nós precisamos crer, nós precisamos confiar no Senhor. E aqui na palavra o apóstolo Paulo fala assim, voltando à palavra, o apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, nós somos chamados a nos apresentar ao Senhor. O tema da mensagem é uma mente transformada. Aqui na palavra fala, nós somos chamados a nos apresentar ao Senhor. O versículo 1 fala assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em sacrifício vivo, porque no Velho Testamento eram feitos sacrifícios de animais. No Novo Testamento, Jesus veio, morreu em nosso lugar, se sacrificou em nosso lugar, se entregou por amor a nós. Nós precisamos entender isso, nós precisamos ter a nossa mente transformada, o nosso coração transformado, e precisamos entender o que Jesus fez, o ato que Jesus fez por amor a nós. Nós precisamos retribuir esse amor a Ele. Amém? Porque muitos de nós que estamos aqui não teriam coragem de fazer isso por alguma pessoa que nós amamos. Então Jesus, ele veio nessa terra, o verbo se fez carne, ele sofreu as dores, ele sofreu tudo, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro para morrer em nosso lugar. Ele se entregou por nós, ele se entregou por você. Então não há pessoa perdida. É por isso que eu falo, eu contei um pouco da minha história, porque não há pessoa perdida, não há situação, não há pessoa que esteja em depressão, que esteja em ansiedade, que esteja com
alguma enfermidade que Jesus não possa curar, que Jesus não possa restaurar. Nós precisamos entender e compreender o sacrifício de Jesus e precisamos nos entregar como sacrifício vivo. Aqui o apóstolo Paulo fala que se entregou, nós precisamos se entregar como sacrifícios vivos. Como que nós se entregamos como sacrifícios vivos? Nós precisamos renunciar as coisas da carne. Nós precisamos renunciar ao que o mundo tem nos oferecido. Nós precisamos entregar literalmente, o nosso corpo com sacrifício vivo, santo e agradável. O Senhor tem que olhar para as nossas vidas e se agradar daquilo que Ele tem visto. Nós somos falhos e pecadores. Nós erramos e pecamos todos os dias. Mas o segredo está no arrependimento. Nós temos verdadeiramente se arrependido, os nossos atos, as nossas escolhas têm sido de acordo com o que o Senhor tem para as nossas vidas? Será que nós não temos vivido o velho homem? Será que nós não temos ressuscitado o velho homem? Trago o velho homem do passado para o presente? Será que nós verdadeiramente estamos arrependidos de tudo? Às vezes na nossa vida, o que falta em nossa vida é o perdão. Às vezes o que falta em nossa vida é nós liberar toda mágoa, toda ira, toda raiva, às vezes que nós temos de algum irmão, de alguma pessoa. Isso impede com que você viva plenamente o que o Senhor tem para a sua vida. O que o Senhor tem para te entregar é algo grande, é algo grandioso, mas se nós não nos arrependermos, se nós não nos entregarmos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, o Senhor não tem como o Senhor nos abençoar se nós não liberarmos perdão ao nosso irmão, se nós não tirarmos toda mágoa, toda raiva do nosso coração, tudo aquilo que tem nos impedido, que tem impedido do Senhor derramar sobre as nossas vidas. Nós precisamos rever os nossos atos, rever as nossas atitudes, se realmente está de acordo com o que o Senhor quer. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23... Amém? Vai ser projetado aqui. Lucas 9, 23. E falava assim, Jesus, e dizia a todos, Jesus falando: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Tome o quê? Cada dia. O que nós precisamos fazer? Negarmos a si mesmo, negarmos a nossa carne. Nós precisamos enfrentar, combater a nossa carne, mas nós só vamos combater a nossa carne se nós estivermos em jejum e oração. A oração é a chave de todas as coisas. A oração é a chave para vencermos o pecado, para vencermos as aflições deste mundo. E aqui na palavra de Deus fala, Jesus falando, aqui ele fala assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então nós precisamos negar a si mesmo, abandonar a carnalidade, abandonar o pecado, deixar o pecado para trás. E fala que tome cada dia a sua cruz e siga-me. Só assim nós podemos seguir a Jesus. Nós precisamos tomar a nossa cruz, que não é fácil, muitas das vezes é doloroso, seguir a Jesus. Aqui Jesus mesmo falou, aqui Ele não deixou nós no escuro, Ele não deixou a gente no escuro. Ele mesmo falou que nós precisamos o quê? Tomar a nossa cruz. Então Ele mesmo falou que não seria fácil. A caminhada não é fácil. Seguir Jesus verdadeiramente, de coração, não é fácil. Nós precisamos todos os dias abandonar o pecado. Precisamos todos os dias repensar, examinar as nossas vidas e nossas atitudes. Só assim nós podemos seguir a Jesus. Amém? Glória a Deus. E no versículo 2 de Romanos, fala assim: e não vos conformeis com este mundo.
somos chamados a nos inconformar com este mundo. Nós somos chamados, nós somos a geração do Senhor, geração eleita. Quantos aqui creem que nós somos a geração eleita do Senhor? Amém, glória a Deus, amém? Nós somos chamados a nos inconformar com este mundo. Nós temos que ser cristãos inconformados com este mundo, com as coisas deste mundo, com todo o pecado, com toda a lascívia, com tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós precisamos ser inconformados com isso. Assim que o Senhor vai nos tratar, assim que o Senhor vai restaurar a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida, nós precisamos nos posicionar como cristãos inconformados com as coisas deste mundo. Nós não podemos nos conformar, amém? Glória a Deus. E o padrão deste mundo, todos já sabem, né? Todos nós conhecemos, né? O pecado, lascívia, prostituição, bebidas, vícios, drogas e outras coisas. Nós temos que ser inconformados com isso. Nós não podemos aceitar com que isso entre em nossas vidas, com que isso entre dentro das nossas casas. Nós não podemos, nós temos que ser inconformados com isso. Nós não podemos aceitar com que isso entre no meio familiar nosso. Nós precisamos orar e confrontar essas atitudes. Nós precisamos verdadeiramente sermos transformados, a nossa mente ser transformadas pelo Senhor, amém? E eu lendo, né, nós somos como uma forma, né? Como uma forma, como nós estivéssemos dentro de uma forma, uma massa de bolo. Se você a massa de bolo, ela vai crescendo, ela vai moldando de acordo com a forma. Então, qual forma que nós temos estado? Dentro de qual forma nós temos estado? Se é a forma de Cristo ou a forma do mundo? Nós temos tomado forma de qual modelo? Qual modelo nós temos seguido? Qual modelo nós temos vivido? Nós temos vivido o modelo Cristo, que é o centro de todas as coisas, que Ele é o Rei dos Reis, o Santo dos Santos, ou nós temos vivido de acordo com o que o mundo tem nos oferecido? Nós precisamos abandonar o pecado. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Quem puder abrir a Bíblia, quem não puder vai ser projetado aqui. Primeira João, amém, glória a Deus, versículo 2, 15 e 17. Lá fala assim, ó. Então vamos para a palavra, né? A palavra é quem nos transforma, a palavra é quem nos molda. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos praticar a palavra, porque sem a palavra, sem nós lermos a palavra de Deus, não tem como nós sermos transformados. Não tem como a nossa mente, o tema é uma mente transformada. Nós precisamos ter uma mente transformada para Cristo, transformadas para as coisas do Senhor, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, fala assim: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui não somos nós que estamos falando, aqui é o Senhor que está falando. É Deus quem está falando. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a palavra de Deus é bem clara. Aqui fala: se nós amarmos o mundo, se nós amarmos o que o mundo nos oferece, o que o mundo nos entrega, a concupiscência da carne, a concupiscência dos nossos olhos, tudo aquilo que vemos, nós viveremos, nós seremos o quê? Passageiros aqui, né? Tudo vai passar, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, permanece para sempre.
aqueles que esperarem no Senhor, aqueles que fizerem o que o Senhor pedir, aqueles que obedecerem a palavra do Senhor e que tiverem a sua mente transformada, a sua vida transformada, permanecerá para sempre. Amém? Glória a Deus. E aqui no versículo 2, continuando lá em Romanos, versículo 2, fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em algumas versões da Bíblia, da Palavra de Deus, fala transformai-vos pela renovação da sua mente. Então nós precisamos, aqui o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, aqui ele está exortando e ensinando a igreja de Romanos, e ele está exortando e ensinando, e hoje Deus está nos exortando e nos ensinando como devemos caminhar o caminho proposto por Ele. E aqui fala assim que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente. Então nós somos chamados a nos transformar. Amém? Glória a Deus. Nós somos chamados a nos transformar, porque nós transformados, se nós formos transformados, nós poderemos transformar vidas. Nós poderemos transformar vidas. Se nós não estivermos verdadeiramente transformados, se nós não estivermos com a nossa mente verdadeiramente transformada, não tem como nós transformarmos vidas, não tem como nós sermos usados pelo Senhor, não tem como o Senhor nos abençoar. Assim como eu falei no início, não tem como Ele entregar aquilo que Ele tem para entregar sobre a sua vida. Não tem como Ele derramar sobre a sua vida se você não tiver uma mente transformada, porque quando nós não temos uma mente transformada, nós temos a mania de sempre voltar atrás, voltar no passado, voltar nas coisas passadas e querer voltar às práticas passadas, às práticas que nós tínhamos. Nós precisamos transformar a nossa frente e seguir em frente, não podemos olhar para trás. Se nós olharmos para trás, é para glorificar o nome do Senhor, para glorificar o santo nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos ser verdadeiramente transformado. Permita com que o Senhor transforme a sua mente. Se a nossa mente for transformada, o nosso corpo será transformado, as nossas atitudes serão transformadas, os nossos atos serão transformados, se a nossa mente estiver transformada. Mas é só através da palavra. É através da palavra do Senhor. Leia a palavra. Nós precisamos ler a palavra. Não espere com que ninguém fale uma palavra para você. Pegue você mesmo e leia a palavra e a pratique. Pratique a palavra. Seja transformada a sua mente. Amém? Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amém? Mais uma vez aqui, né, o apóstolo Paulo fala assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Jesus, Ele se entregou por você. Nós precisamos viver a vida de Cristo. Nós não podemos viver nós mesmos, nós precisamos viver a vida de Cristo. Aqui o Senhor nos alerta mais uma vez na palavra dele: já estou crucificado com Cristo. Para nós vivermos a vida de Cristo, primeiro nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer a nossa carne, precisamos matar a nossa carne. Nós precisamos primeiro morrer para nós podermos viver a vida de Cristo, viver o que Cristo propôs para nós. Aqui é a palavra de Deus que está nos falando, aqui é a palavra de Deus que está nos conduzindo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
O Senhor precisa viver dentro de você. Ele precisa ser o centro da sua vida. Ele precisa ser o centro de todas as suas coisas. Ele precisa ser o centro dentro da sua casa. Ele precisa ser o centro da sua vida. Onde você estiver, onde você for, Jesus Cristo precisa ser o centro. Por quê? Porque nós somos transformados, nós temos Jesus, nós tendo Jesus como Cristo, como o centro de todas as coisas, vivendo o Cristo, nós vamos transformar ambientes, transformar situações, você vai transformar a sua casa, o seu lar, o seu trabalho. Pessoas e vidas serão transformadas porque você está vivendo Cristo. Você está vivendo o que Cristo ensinou. E fala assim: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que é Cristo, que é Jesus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós precisamos ser recíprocos, nós precisamos entender o sacrifício de Jesus, assim como eu falei, nós precisamos entender o que Jesus fez naquela cruz. Ele sofreu no madeiro, ele foi torturado, humilhado, ferido pelas nossas transgressões, as nossas transgressões. O castigo, que ele sofreu era para nós termos sofrido. Então ele foi ferido por nós, mesmo sabendo que um dia nós íamos rejeitar ele, mesmo sabendo que um dia nós íamos virar as costas para ele, mesmo sabendo que um dia nós não iríamos obedecer a palavra que ele deixou, mesmo assim ele decidiu se entregar por você e por mim. Ele tomou essa decisão. Então decida hoje ser transformado, decida hoje ser restaurado, decida hoje ser transformada a sua mente, ter a sua mente e a sua vida transformada. Siga verdadeiramente a Cristo, morra para o mundo. Nós precisamos morrer para o que o mundo nos oferece e seguir verdadeiramente a caminhada proposta por Cristo Jesus. Amém? Como provar a boa, perfeita e agradável? Lá no versículo, em Romanos, voltando em Romanos, no versículo 2 fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vocação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Senhor aqui, Ele colocou para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus primeiro? Não, Ele não colocou primeiro. Ele nos ensinou que primeiro nós precisamos ter transformação de mente, transformação de hábitos, então precisamos ter mudanças de práticas para depois nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Quantos aqui querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Amém? Nós podemos experimentar isso. Aqui o apóstolo Paulo, direcionado por Deus, ele ensina que nós podemos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos caminhar com Cristo. Nós precisamos entender quem somos em Cristo, quem somos nele. Nós precisamos saber quem somos em Cristo. Amém? Que você possa escolher ter sua mente transformada. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Amém? Então nós precisamos, quando nós tivermos pensamentos contrários do Senhor, pensamentos que não edificam, pensamentos que não provêm do Senhor, quando nós tivermos esses pensamentos, nós precisamos orar a Deus, para seu tempo, falar: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, Pai, o Senhor sonda o meu coração, o Senhor sabe que esses pensamentos não provêm de Ti, Pai. Ajuda-me a continuar a caminhada contigo, Senhor. Tira todos esses pensamentos que não são teus, que são contrários à tua palavra, porque nós vamos ter pensamentos contrários, nós vamos ter pensamentos que vão querer nos levar ao contrário daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, mas nós precisamos repreender pelo nome de Jesus. Nós precisamos repreender todo pensamento negativo, todo pensamento contrário àquilo que Jesus tem para nós. Nós precisamos repreender esses pensamentos ruins,
ruins, pensamentos que não provêm do Senhor. E lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8 fala assim: quanto ao mais, irmãos, caminhando para o final já, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Então, aqui, em Filipenses, aqui o Senhor nos fala que tudo que é o que nós precisamos pensar, que nós devemos pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, e se há alguma virtude em seus pensamentos, nisso devemos pensar. Se esses pensamentos que nós estamos tendo, se o pensamento que nós tivermos, se estiver edificando a nossa vida, essas atitudes que tivermos edificando a nossa vida, nisso nós devemos pensar, nisso nós devemos insistir, amém? Então que possamos ter a nossa mente verdadeiramente transformada. Não escute as vozes contrárias, não escute pessoas que não construíram nada, não escute pessoas que não construíram nada no Senhor. Escute pessoas que vão edificar a sua vida, pessoas que vão te aproximar do Senhor, pessoas que vão te direcionar, te mostrar o caminho que você deve seguir. Essas pessoas que têm relacionamento com o Senhor, essas pessoas que nós devemos ouvir, são essas pessoas que devemos dar ouvidos, e os nossos pensamentos estejam sempre voltados ao Senhor, voltados para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Vamos colocar de pé. O Espírito Santo possa falar ao coração, aos nossos corações, assim como Ele tem falado ao meu durante algumas semanas. Ele me entregou essa palavra, né? E eu creio que cada um de nós que estamos aqui, Deus tem algo novo e algo grande na vida de cada um. Cada um que aqui está tem um chamado, tem um propósito. Cada um que aqui está tem um chamado diferente, né? Cada um que aqui está, Deus está te chamando para algo diferente, para algo novo. Então permita-se ser transformado. Permita o Senhor transformar a sua vida. Permita o Senhor transformar a sua mente, o seu coração. Se entregue verdadeiramente para Jesus. Se entregue para Ele. Não deixe com que as coisas passadas, não deixe com que seu passado aflinja você. Não deixe com que seu passado impeça o que Deus tem para a sua vida. Não volte atrás. Siga em frente. Continue a caminhar, não dê um passo atrás. Quando estiver difícil, quando a luta estiver grande, ore para o Senhor, volte os olhos para o Senhor, volte os seus pensamentos ao Senhor, e Ele te dará a boa, perfeita e agradável. Ele te abençoará a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus, amém? Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre a
Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que Ele possa trazer um entendimento, um discernimento. Que nós possamos ser verdadeiramente transformados. Que a nossa mente seja transformada. Que a nossa mente não volte ao passado, às coisas que já se passaram. Que a nossa mente esteja verdadeiramente voltada ao Senhor. Que a nossa mente esteja voltada a Cristo, voltado à palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Que você possa ser abençoado, que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E permita com que Deus fale ao seu coração, permita com que Deus te transforme, permita com que Deus transforme a sua vida, transforme a situação, transforme todo problema em bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Vamos embora agora, né? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos, agora e para todos sempre. Amém, amém, graças a Deus. Vá em paz, que Deus possa abençoar, que Deus possa abençoar a sua semana, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém?